Ô, pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu tava conversando com a minha amiga agora aqui no intervalo, e ela tava falando, já, já. Bora, bota aí. Já? Já ou não já? Ou não já? Já, pode ir? Tá bom. Eu tava conversando com a minha amiga agora aqui no intervalo, ela tava falando, professor, mas eu não sei nada de processo penal, eu sou assistente social, não sei o que, tal, tal. Beleza. Mas o que que acontece, pessoal? Maioria, boa parte de vocês nunca viram isso em hipótese nenhuma, né? Porque tem outras formações. Algumas pessoas são formadas em direito, já viram alguma coisa, já estudam inclusive com a gente há algum tempo, por isso tem familiaridade com o tema. Agora, em relação a técnico judiciário, assistente, né? É assistente, né? O nome correto aqui do cara. Tá todo mundo no mesmo nível, pessoal. Porque vocês não sabem, minha amiga aqui que veio comigo, também não sabe processo penal, mas muita gente, a grande parte também não sabe. Por quê? Porque estudou nas suas respectivas áreas, né? Mas tem pessoas que sabem. Tem pessoas que sabem, mas tem pessoas que não sabem. A grande maioria não sabe. Não sabe ou pelo menos não tem afeição. Vocês pelo menos estão sentadas aqui na sala de aula, se predispondo a ouvir processo penal com uma profundidade necessária para você vencer as questões. Aquilo que eu falei brincando, que vocês riram, mas tem algum fundamento. Olha, vocês têm que treinar questões, porque se você não aprender, pelo menos acostuma. Isso é verdade. Porque quanto mais questões você faz, mais você vai se familiarizar com o tema. Ainda que você não entenda porra nenhuma do instituto. E arquivamento? Quer saber de arquivamento? Eu sei lá. Só sei que o delegado não pode arquivar. Pronto, acabou, já passa na prova. Está entendendo? Por isso é que é importante, além do conteúdo teórico, fazer questões à exaustão. À exaustão. Não tenho nada para fazer domingo. Deixa de ir para o flutuante, para o abaré, senta o rabo na cadeira e faz questão. Apagou aqui, Marcos, essa merda aqui, porque eu bati. Não posso nem bater nessa porra aqui. Senta e faz questão. Entra no site lá do PCI Concursos. Você conhece esse site? Falei aqui, né, da outra vez. Me ajuda aqui, Marcos, senão vou dar um tiro nessa tela aqui. Até agora não está funcionando aqui. Entra no site lá do PCI Concursos, imprime a prova. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou dar uma dica aqui para vocês. Entra aqui, ó. Estou fazendo propaganda, não ganho nada para isso, tá? Ou entra na própria plataforma do Sou Concurseiro, tenho só questões e vou passar. Mas aqui você simula um ambiente de prova. Ó. Eu acho que sim. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. pciconcursos.com, não, cadê? .google PCI Concursos. Acho que é esse aqui. Tá. É esse site aqui. Tem tudo que você pode imaginar de concurso. Foi esse que me ajudou a passar nos meus concursos. Tem um link aqui, provas. Tem a prova que você imaginar. Você quer fazer para Coveiro do Rio Grande do Norte. Tem aí. Só você digitar lá a prova que você quiser. Tem lá. Senta o rabo no dia de domingo e imprime lá uma prova qualquer. Aqui, ó. Essa aqui é a última prova que foi ter sido realizada semana passada. Terceiro secretário da carreira diplomática, tudo que você imaginar tem aí. Então imprime lá, professor de matemática do 5º ano, tá lá a prova, tem tudo que você imaginar. Sério mesmo, todas as provas possíveis e imaginárias que você imaginar. Senta lá, de todos os anos possíveis até acho que 20 depois de Cristo. Tem todas as provas. Tudo, não é de não tem dinheiro. Entra no site, imprime, compra uma impressora de R$100, aí manda imprimir, imprime na Lan House, não sei aonde, te vira, imprime a prova, senta o rabo dia de domingo lá, se não estiver fazendo módulo, né, exatamente, algum dia, e faz prova, simula a prova, pega 3, 4 provas, senta lá e faz, pega as tuas matérias, faz a prova, simula, pessoal, simula. Olha, eu tenho dito, para você passar em concurso, você pode ser aqui o Ricardo Medrado da vida, né? Que, aliás, eu tenho uma crítica para fazer. Vocês viram o Instagram dele hoje? Coçando os bagos do gato dele. O Medrado está passando de todos os limites. Todos os limites. Ele está passando de todos os limites. Ele postou uma foto dele hoje coçando os culhões do gato dele. Porra,
eu vou ter que fazer uma crítica para ele, não tem condição. Então o cara pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se ele não fizer questão, se ele não fizer prova, se ele não fizer prova a exaustão, que é o exercício, né, o condicionamento físico-mental, não vai passar na prova, estou te falando. Não vai passar na prova. É pilar para poder passar na prova. Conhecimento teórico, tudo bem, o edital tem que ter. Tá? Condicionamento à exaustão. Condicionamento físico e mental. Tá? São esses 3 pilares. Conhecimento teórico, condicionamento físico, condicionamento mental. Tá? O condicionamento físico é você treinar, fazer questão. Porque você vai... Aqui, a gente fez 17 questões, em 4 os temas se repetem. Imagina se você fizer 50 questões, 500 questões, 5.000 questões. Passa em qualquer concurso, estou te falando. Qualquer concurso. Tá bom? Então façam isso aí. Já dei a minha dica. Eu fazia isso, dava muito certo. E aí eu imprimia as provas, né? Imprimia as provas de domingo, eu simulava mesmo concurso. Não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro. Então eu simulava, eu conto isso, que eu simulava. Pegava, botava a prova dentro, imprimia a prova lá. Delegado do Acre. Eu imprimia. Queria ser delegado. Imprimia a prova, deixava lá, tinha minha impressorinha, tá, botava dentro do envelope, lacrava a prova, deixava dentro da gaveta. Deixava lá, dia de domingo, que horas a gente acorda para fazer o concurso? O concurso começa às 8, né? 6 horas da manhã eu levantava, tomava um banho, ia na padaria, comprava um pão, né? E me dirigia, saía na rua mesmo, ia comprar um pão a pé, voltava para casa. Aí sentava lá no meu quarto. Né? Sentava lá no meu quarto, mas o concurso começava às 8, sentava lá na minha cadeira umas 7h15, 7h30 e ficava lá sentado. Fazendo o quê? Esperando as 8 horas, das 8 horas do concurso, sentado. Ficava lá esperando. Só que no concurso ainda é vantajoso, por quê? Porque você ainda vê umas gatinhas passando, né, e tal, você conversa e tal. Mas lá não tinha jeito, dava 8 horas, o que eu fazia? Abria a gaveta, pegava a prova lacrada, mostrava imaginariamente para 3 pessoas, abria o envelope, sentava e realizava a prova. Realizava a prova, pessoal. Entendeu? Os colegas até falavam, pô, você vai... Ivo, vou ter um casamento do Anderson. Me lembro, no casamento do meu primo. Era um sábado, eu ia fazer uma prova, porque eu já tinha fixado que eu ia fazer a prova no domingo. Ivo, tu não vai no casamento do Anderson? Eu falei, não vou. Eu vou fazer a prova do delegado do Acre. Tu vai pro Acre? Eu falei, não, vou fazer lá em casa mesmo. Entendeu? E tô aí, gente. Passei. Entendeu? Passei. Então tem que fazer isso. Não tem desculpa, minha amiga. Então tem que chegar e simular, fazer prova. Entendeu? Dá um jeito. Tá? Você não vai saber processo penal daqui para 20 dias. Não vai. Mas você tem que pelo menos acostumar com esses temas aqui. Vamos voltar para a aula, porque não é palestra, né? É aula. Vamos lá. Tá? No dia que for da palestra motivacional, eu falo mais. Qual é a próxima questão? É 18, né? Concluída a perícia no local do crime. Essa é, né? Tá. Concluída a perícia no local do crime, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos. No local do crime, o delegado pega então uma arma de fogo, ou pega lá o objeto furtado, né? O delegado descobre, ele vai pegar, vai devolver para o dono, ele não vai levar para colacionar no inquérito, não. Ele vai colacionar no inquérito, ele não vai devolver nada para a vítima. Naquele primeiro momento, né? Ele não vai devolver para a vítima. Tá? Falsa a primeira questão. Porque, veja, aqui está falando concluída a perícia do local do crime. Não, pô. O local o delegado leva, ele devolve depois, né? O IP é um procedimento administrativo, preparatório, que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade. Eu já li isso aqui umas 8 vezes aqui nessa... Tá vendo a importância da gente fazer? O IP é um procedimento administrativo preparatório que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade. É indispensável para o início da ação penal pelo Ministério Público. Errado porque é dispensável, não é indispensável. Pessoal, ele sempre vai tentar confundir a dispensabilidade com a indispensabilidade. Até coloquei na aula teórica, ele muda a palavra. Ele vai confundir a prescindibilidade com a imprescindibilidade. Entendeu? Outro dia caiu na prova. Estava lá, o inquérito é prescindível para a ação penal. Aí o candidato sabe
que o inquérito é dispensável, mas ele não sabe o que significa prescindível. Aí ele erra a questão, essa merda apagou de novo, aqui agora. Está apagado aqui. Aí ele erra a questão, tomar cuidado com isso. Marcos, está com algum problema esse negócio aqui, cara? Vamos lá. C. Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos, as investigações policiais são sempre públicas. Falsa ou verdadeira? É o contrário, são sempre sigilosas, tá, pessoal? São sempre sigilosas. Ah, eu estou no Código Penal, eu quero processo penal. Artigo 20. Tem que ver o que é aí, Marcos. Não é de hoje. Voltou já. E não é de hoje, não. A autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. Inquérito, pessoal, é uma peça sigilosa. Diferentemente do processo. O processo é público, mas o inquérito é sigiloso. Imagina se todo mundo que chega na delegacia quiser ter acesso do inquérito. O delegado não vai conseguir investigar. Ele precisa de silêncio, ele precisa de reserva, justamente porque ele consiga investigar. Por isso é que o inquérito é sigiloso, não é público, tá bom, pessoal? Claro que esse sigilo, ele não se revela, por exemplo, para o juiz, que já se manifestou no inquérito, para o promotor de justiça, que está junto com o delegado, né? Agora, o sigilo pode ser oposto para o advogado? Sim ou não, pessoal? Pode ser oposto ao sigilo? O advogado chega na delegacia e fala, doutor Ivo, tudo bem? Tudo bom. Eu queria ter vista do inquérito tal aí, porque o fulano pode vir a ser meu cliente. Eu vou falar, não vou te dar vista não, doutor. Eu posso fazer isso? Posso ou não posso? Não posso. Não posso. Em regra, o advogado ele tem direito a consultar autos de inquérito policial, mesmo sem procuração. Na delegacia, estou falando na teoria, na prática é totalmente diferente, tá? A prática é totalmente diferente. Doutor, eu quero ter vista dos autos. Não, calma, não é assim, tá? Estou falando na teoria, para a prova. O delegado é obrigado a dar vista dos autos para o defensor? Sim, daquilo que tiver juntado nos autos, de tudo, tá? E aí você tem que ter muito cuidado, tudo bem. Aqui vocês não querem advogar, né? Mas vocês vão fazer concurso. Mas teve um advogado, eu contei isso aqui na sala comigo, que mês passado, mês retrasado, foi falar comigo e confundiu habeas corpus com corpus Christi, né? E aí, verdade. Ele falou, doutor, eu queria ter vista dos autos. Eu falei, doutor, mas eu não tenho condição, eu nem instaurei inquérito ainda, está em peça informativa. Não, mas eu quero ver. Eu falei, eu não tenho como lhe dar vista. Ele falou, nesse caso eu vou entrar com a ordem de corpus Christi. Eu falei, o quê? Aí eu falei, habeas corpus? Ele falou, é isso aí mesmo que você falou. Falei, tá bom, doutor, então vai lá, cuida, faça o que o senhor acha que tem que fazer lá e tal, né? Complicado, né? O cara não sabe o mínimo e vem discutir com a autoridade policial, aí não dá, né? Tem que... Mas você identifica que ele não tem costume, né? A gente conhece uma pessoa que realmente lida com o processo penal nas delegacias. Enfim, letra B, portanto, falsa, o inquérito é dispensável, assim como o inquérito é sigiloso, aqui na letra C, tá? É falso também. Vamos ver a letra D. Por ser um procedimento extrajudicial, anterior ao início da ação penal, isso aqui até aqui é verdade? Verdade. Não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa. E aí, verdadeiro, a gente já viu esta merda umas 3 vezes aí para trás também. Tá vendo? Letra E. O relatório de IP concluir pela ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações deverá ser arquivado pelo delegado. Errado por quê, pessoal? O gabarito é a letra D de cima, né? Errado por quê? Olha o artigo 17, pessoal. Autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, tá bom? Se ele instaurou o inquérito, ele tem que ir até o final, tá? Beleza? Fácil. 19. A respeito do IP, assinale a opção correta. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o IP, podendo... Pessoal, se vocês errarem uma merda dessa na prova, e depois vier, o professor caiu, o delegado vai arquivar, porque o delegado pode arquivar autos de IP, e eu errei, eu vou falar, te fode. Tá? Porque, porra, gente, delegado não pode arquivar autos de inquérito e aí não tem exceção.
Se o delegado instaurou um inquérito, ele tem que ir até o final. Veja, ele tem que ir até o final, ainda que ele não encontre autoria. Ainda que ele não consiga elucidar o crime, ele tem que ir até o final. Tá certo? Não pode arquivar. Porque o examinador vai falar isso. Ele vai falar, o delegado instaurou o inquérito, apurou, não descobriu quem é o autor do fato. Por essa razão, vai arquivar o inquérito. Não, não pode. Não pode. Tá bom? Tá aí no 17. A autoridade policial não pode arquivar autos. E o CESP adora perguntar isso. Na minha época de concurso, 2007, 2008, caía prova sim, outra também, essa questão. Prova sim também, outra também. O IP é presidido pelo delegado de polícia, sob a supervisão direta do MP, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Falso ou verdadeiro, pessoal? Tem supervisão direta do MP? Meu Deus do céu, então acabou, pode extinguir a carreira, me manda para casa embora então. Né? Continua me pagando o que eu ganho e quero ficar em casa. Letra C, falso, não tem. IP é presidido pelo delegado, mas não tem supervisão de Ministério Público, tá, pessoal? Não tem, no que tange a investigação. Letra C, a atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. E aí essa questão é boa, né? O parágrafo único do artigo 4º fala isso, olha aqui, ó. Ela é interessante, é verdade, porque ela não fala especificamente do inquérito policial. O inquérito policial só pode ser feito pela autoridade de polícia judiciária, só que outras autoridades administrativas também podem realizar investigação. Ora, a Cefaz, por exemplo, ela não pode fazer também investigação financeira quando ela quiser? Pode fazer. Óbvio, o próprio Ministério Público pode fazer também investigação, né? Só que não vão fazer em sede de inquérito policial, porque inquérito policial só a autoridade policial. Letra C, então, gabarito, verdadeiro, né? Podendo ser eventualmente... Está aqui, ó. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Qual função? A de... Próxima questão. Eu não vou nem ler essa questão aqui, hein? Vou ler só por desencargo. O inquérito é indispensável para o oferecimento da denúncia. Calma! Lembra do hashtag só que não lá no final, hein? Sim, aqui tá porque o gabarito é de cima, né? Tem que estar errado mesmo, né? Não tem jeito. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. E aí, pessoal? Falso, né? Óbvio. Pessoal, ó, eu já vi o CESP, sem sacanagem, eu já vi o CESP dar uma questão todinha verdadeira, toda ela. Ele falsifica na última palavra. Por quê? Para pegar esses candidatos apressados, que lê do início e fala falsa. Sabe? Para pegar esse pessoal. Ou então, lembra da verdadeira. Eu já vi ele falsificar na última palavra. Ele dá... Pessoal, eu já vi uma questão da CESP. Olha o nível de filha da putice que chega. Uma questão da CESP de constitucional, vou ver se eu trago um dia. A questão devia ter umas 20 linhas, a questão de constitucional. E a questão começava, de acordo com a CF/98, blá, 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 blá. Questão toda verdadeira. O falso é que a Constituição não é de 98, é de 88. Muita sacanagem. Aí você não sabe naquela hora se foi um erro material ou se é a pegadinha do examinador, porque você está bitolado, né? Aí você não sabe o que fazer na prova, aquilo já te destabiliza, começa a dor de barriga, você dana a comer chocolate, né, na prova. Aí te dá mijação, porque você come chocolate, quer beber água, vai no banheiro 10 vezes, aí teu raciocínio já foi para casa do cacete. Porque você errou uma questão, porque a questão, você sabe que a questão toda é verdadeira. Puta merda, mas caramba, e aí falsa, verdadeira? Ai, vai ser passível de anulação. Até com isso você tem que lidar numa prova, porque isso pode acontecer. Pode acontecer, tá bom? Você não sabe se a questão, ele deu a questão como falsa, por causa do 98.
Porque a Constituição é de 88. Puta maldade, né, gente? Esse cara não tem mãe, no mínimo, né? Não tem mãe. Né? Tá bom? Então toma cuidado com isso, com esses adiantamentos das respostas, lê até o final. Letra E. O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada, sob pena de nulidade, e deve assegurar as garantias constitucionais. Essa consegue estar mais errada do que a de cima ainda, né? Tá bom? Muito errada aí, tá, pessoal? Inquérito policial, pessoal, não tem garantia de contraditório nem de ampla defesa, não esqueçam disso. Questão 20. O juiz é livre, é 20, né? O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com a sua convicção íntima, poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos colhidos no IP. Tá tudo muito errado aí. Bom, vamos lá. O juiz é livre para a apreciação das provas, sim ou não? Isso sim. E de acordo com a sua convicção íntima, é de acordo com a convicção íntima dele, pessoal? Não. O juiz decide de acordo com o livre convencimento motivado. Tá? Princípio da convicção íntima só se aplica aos jurados no tribunal do júri. Esses sim decidem de acordo com a convicção íntima deles. Agora, o juiz não. O juiz decide com base no livre convencimento motivado. E ainda está mais errada ainda quando diz que poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos colhidos no IP. Exclusivamente pode, pessoal? Não pode. Olha aí, se repetindo pela terceira vez. A mesma coisa. Muito falsa, tá? Letra B. Como a perícia é considerada a prova mais importante, o juiz não proferirá sentença que contrarie conclusões da perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre outros meios probatórios. Módulo de prova a gente já vai ver isso e vocês vão ver, ou rever ou aprender de que não há hierarquia entre as provas, tá? Uma confissão, por exemplo, não vale mais do que uma prova testemunhal, também não vale menos. Tá? Uma prova testemunhal também não vale mais do que uma prova pericial. Todas têm que ser analisadas dentro do mesmo contexto fático, por isso que não há hierarquia. A balança, ela está no mesmo nível ou ela pende para um lado ou para o outro? A balança da justiça, hein? Ela está no mesmo nível. Antigamente não, antigamente a balança era quantitativa, ganhava quem tinha mais prova. Hoje não, hoje a balança, né, a Temis, ela tem a venda, não é isso? Ela tem a venda e os pesos da balança estão no mesmo nível, justamente porque não há hierarquia entre as provas, tá bom? Todas elas devem ser analisadas de acordo com o caso concreto. Muito falso essa questão também. Letra C. Uma vez arquivado o IP por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de uma nova prova. Tudo bem, ótimo. Ótimo que vocês marcaram certo, muito bom, porque objetivamente isso é o teor do artigo 18 do Código de Processo. Acho que é o 18. Beleza, só que o aluno fica assim, ai meu Deus, ele não falou aí se era causa de atipicidade do fato, se era excludente de ilicitude ou se era causa de extinção de punibilidade. Porra, gente, cuidado com isso. Prova objetiva é perguntou, respondeu. Se você ficar subjetivando demais a questão, você vai errar. Porra, é o inteiro teor do artigo 18. O que mais você quer, cara, aqui? Compreende? Então é o seguinte, tem essa discussão de que não pode desarquivar inquérito, segundo o STF, por causa de manifesta atipicidade da conduta. Porra, eu sei, todo mundo sabe isso, mas isso que a questão está perguntando não é. Então, como a gente está fazendo prova objetiva, vamos nos ater objetivamente. Acabei de falar mais cedo, aluno tende a procurar pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo, e não acha.
e vai errar a questão, é perguntar, respondeu. Olha o que diz aqui, ó, o artigo 18. Tem que tomar cuidado com isso. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas provas se de outras pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então ele pode desarquivar, não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema. Objetivamente. Qual é a questão? Pois não. Não. Ele pode continuar, o delegado pode continuar investigando, tá? Aí, eventualmente, ele vai precisar comunicar ao juiz que ele tem uma nova investigação. Por exemplo, o inquérito está arquivado, o delegado está investigando. Ele vai fazer um outro inquérito que diga respeito àquele. Quando ele for mandar para o juiz, que ele não tem que mandar para o juiz, ele vai tentar vincular àquele que está arquivado, tá? Solicitando o desarquivamento para que aquelas peças possam ser juntadas a essa que ele investigou agora. Qual é a questão que eu estou, hein, pessoal? 20, letra D. Bom, uma vez arquivado o IP por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a nova pesquisa se de outras provas tiver notícia. Beleza. Letra C, gabarito, artigo 18. Letra D. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP. Tem gente que pensa que isso aqui é verdadeiro pelo fato do inquérito ser inquisitivo, e é. Tem gente que pensa, porra, se o indiciado for requerer diligência, ele está exercendo ampla defesa, está exercendo contraditório. Pode-se até pensar nisso. De fato, ele está manifestando uma expressão de defesa. É bem verdade, mas isso não significa dizer que é contraditório, né? Que é ali a manifestação do contraditório da ampla defesa. Tem gente que pensa que o ofendido e o indiciado não podem requerer diligência. Podem ou não podem? Se você analisar aqui o artigo 14, você vai ver o seguinte, ó, o ofendido, seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Por isso, aqui, ó, demonstrando a inquisitoriedade. O indiciado chega, doutor, eu queria que você ouvisse a testemunha tal, porque no dia do crime ela vai comprovar que eu estava com ela no momento dos fatos. O delegado pode falar, não vou ouvir não, ou se eu quiser, o inquérito do presidente sou eu, não vou ouvir não. Continua do jeito que você está aí. O delegado pode falar isso? Pode. Se ele quiser, não deve, né? Mas pode, se quiser pode. Porque o inquérito é inquisitivo, diferentemente de ser lá no processo. Lá no processo ele pede ao juiz para ouvir, se o juiz não ouve, pode dar um cerceamento de defesa e anular o processo todinho. No inquérito não tem isso. Mas que eles podem requerer qualquer diligência? Podem requerer, não tem problema. Se o delegado vai acatar ou não, aí é outra situação. Tá certo? Falsa também. Letra E. O IP, peça informativa do processo, oferece suporte probatório mínimo para a denúncia. Me recuso. Aqui me recuso, pessoal. Me recuso. E por isso é indispensável a propositura da ação penal. Gente do céu. Gente, se essa porra cair na prova e vocês errarem, não, pelo amor de Deus. Perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro. E se errarem ou se passar errado pro gabarito. Porque tem isso também, né? É igual na prova da OAB. Puta que pariu. Na prova da OAB, tu quer perguntar para um aluno, os alunos, tudo que não passaram, fizeram 38, 39. Ele não quer falar que fez 23, aí ele fala que fez 38, 39. Ou então que passou errado no gabarito. Pô, professor, fiz 41, mas passei 2 erradas pro gabarito. Tem isso, né? O cara... Sabe? Mentira! Alguém erra na hora de passar pro gabarito, pessoal. O momento mais importante da prova... Tá, então não erra mais, tá? Então não erra mais, porque, gente, não tem condição. Aí... Cara, tu joga a tua classificação fora, tu joga uma vida inteira fora, cara. Tu joga uma vida, tu joga um casamento, tu joga um monte de coisa. Mas é, porque tá todo mundo confiando em você, família, todo mundo, não é verdade, bicho? Tem que ter muita atenção, pessoal, por isso que eu estou falando. Condicionamento físico e condicionamento mental. Condicionamento físico, condicionamento mental. É sentar o rabo, a bunda na cadeira e criar a relação da tua bunda com a cadeira.
Mas é, gente, mas é verdade. Por quê? Porque você já cria ali um conforto ou um desconforto ou alguma forma de você sanear aquilo que lhe incomoda. É a prática à exaustão, pessoal. Você nunca fez uma prova de 5 horas. Quem nunca fez uma prova de 5 horas vai fazer? Vai sentir, estou logo avisando. Agora, quem já fez, já vai lidar de uma outra maneira. Se você simular, não é a mesma coisa, mas ajuda bastante. Porra, gente, estou falando, acredita em mim, um dia vocês vão me dar valor, estou te falando, pô. Minha mãe que é assim, né? Mãe que é assim, né? Meu filho, um dia você vai me dar valor, né? Sério mesmo, pô. Ouve os nossos conselhos, pô. Vamos lá, pessoal. 21. Tendo como fundamento a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta a respeito da ação penal. Letra A. Em razão do princípio da indivisibilidade, o não ajuizamento de ação penal contra todos os coautores de crime de roubo implicará o arquivamento implícito em relação àqueles que não forem denunciados. Errado, mas questão difícil. Por quê? Porque ela tenta confundir duas situações. Ela tenta confundir a indivisibilidade da ação privada com a divisibilidade da ação pública, como é o caso do roubo, tá? Como é o caso do roubo. Em regra, veja só, deixa eu só teorizar para vocês aqui. Eu estou falando de princípio afeto à ação pública. Estou falando de princípio afeto à ação privada. Na ação pública, vigora o princípio da divisibilidade da ação penal. Divisibilidade da ação penal. Já na ação privada, o princípio é o da indivisibilidade. Para a doutrina, a ação penal pública também é indivisível, sabia? Quem propugna, quem defende a divisibilidade, STF e STJ. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Vamos imaginar que o delegado está investigando uma organização criminosa que tem 30 membros, a organização criminosa. Tem 30 membros. E aí o delegado descobre 15 pessoas dessa organização criminosa. Depois de um trabalho árduo, um trabalho maçante, será que ele vai ter que aguardar para descobrir quem são os outros 15 ou ele já pode encerrar o inquérito e encaminhar para o Ministério Público a autoria com esses 15 e continuar investigando depois, já que a ação penal é divisível? Pode ou não pode? Pode. Pode. Por essa razão é que STF e STJ entendem que a ação penal pública é divisível, tá? Diferentemente da ação privada. A ação privada é indivisível. Por exemplo, se o A, olha o exemplo, se o A, ele promove uma ação contra B, C e D. Se o A resolve perdoar o B, o que acontece em relação a C e D? O perdão tem que ser estendido a C e D, se aceito aqui, claro, né? Mas tem que ser estendido a C e D. Professor, mas ele nem sabe quem é C e D, não interessa, mas como a ação é indivisível, se ele está perdoando um, aos outros tem que ser estendido também. E tem que ser aceito esse perdão, que é uma outra situação. Isso não acontece na ação pública. A ação pública é divisível, a privada é indivisível. A questão está dizendo o seguinte: em razão do princípio da indivisibilidade, o não ajuizamento da ação contra todos os coautores do roubo implicará no arquivamento implícito em relação aos demais. Falso. Ele vai continuar investigando até encontrar a autoria em relação aos outros dois, tá? Mas é falso. Questão difícil essa aqui, chata. Letra B, a inexistência de poderes especiais na procuração outorgada pelo querelante. Querelante, pessoal, é o nome do ofendido na ação penal privada, tá? Eu falo isso por quê? Porque as pessoas vão mudando de nome. Por exemplo, na ação pública, o cara é suspeito, depois de suspeito ele é investigado, depois de investigado indiciado, depois acusado, depois réu, depois sentenciado, né?
A depender do momento processual, ele vai mudando de apelido. Já na ação privada, a vítima vai ganhando outros apelidos. Quando ela sofre a lesão, ela é vítima. Depois, quando na fase do inquérito, ela é ofendido. Depois, na fase do processo, ele é querelante. Né? O nome vai mudando aí. Então, querelante é a vítima. Quem é querelado? É aquele que pratica o crime contra ela. A inexistência de poderes especiais na procuração outorgada pelo querelante não gerará nulidade da queixa-crime, quando o consequente subestabelecimento atender às exigências expressas no artigo 44. Questão muito difícil, tá, pessoal? O artigo 104 do Código de Processo é que explica essa situação. Quer ver, ó? 104? 44, o artigo estende, eu anotei aqui, só através dela. Ah, tá, não, isso aqui é outra situação, tá. É o 44. O 44 ele fala, a queixa poderá ser dada por procurador, mas por procurador, olha aí, com o quê, ó? Com poderes especiais, tá certo, pessoal? Então, a inexistência desses poderes especiais gerará nulidade, tá? A questão está dizendo que a inexistência dos poderes especiais não gerará nulidade. Vai gerar sim, tá? Só através dos poderes especiais na procuração é que o advogado vai poder oferecer queixa. Tá bom? Questão difícil, mas eu já vi cair, inclusive, mais de uma vez, questão atual aí, Tribunal de Justiça da Bahia. Letra C, A e B falsa. Até agora, a resposta está no 44 da B. Na queixa-crime, a omissão involuntária pelo querelante de algum coautor implicará o reconhecimento da renúncia tácita do direito de queixa pelo juiz e resultará na extinção da punibilidade. Na queixa-crime, a omissão voluntária pelo requerente de algum coautor implicará o reconhecimento da renúncia tácita pelo juiz e resultará na extinção de punibilidade. Não, pessoal, presta atenção. Na queixa-crime, o que acontece? Na queixa-crime, se o autor efetivamente se omitir em relação a um, automaticamente está estendida aos demais. Não precisa nem do juiz reconhecer. A falsidade da questão é essa, tá? Porque está dizendo aqui, ó, implicará no reconhecimento da renúncia tácita do direito de queixa pelo juiz, tá? Não. Pelo juiz, não. Automaticamente já estará reconhecida automaticamente, pelo fato dele não manifestar a vontade, já está renunciado. Não precisa do juiz reconhecer isso efetivamente. Questão D de dado. No caso de ação penal privada, eventual omissão de poderes especiais na procuração, outorgada pelo querelante, poderá ser saneada a qualquer tempo por iniciativa do querelante. Veja, a gente acabou de ver na questão de cima, a ausência de poderes especiais gera nulidade? Sim ou não? Gera nulidade, gera. Na questão de cima, gera nulidade. Então, a maioria da doutrina entende que essa nulidade não pode ser saneada, tá? Tem gente que entende que pode, mas a maioria entende que não pode ser saneada. Questão difícil, questão tacanha essa aí. E letra E, no caso de crime praticado contra a honra de servidor público no exercício de suas funções, a vítima tem legitimação concorrente com o MP para ajuizar a ação penal. Isso é verdadeiro, isso é o teor da súmula 714 do STF. Olha aqui, ó. Súmula 714. Só nos casos, olha aqui, súmula 714 do STF. É concorrente a do ofendido mediante queixa e do Ministério Público. Concorrente por quê, pessoal? Porque os dois podem ajuizar. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para qualquer ação penal, pessoal? Não, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público. Servidor público de folga? Não, no exercício das suas funções. Tá? No exercício das suas funções. Cuidado com isso. Súmula 714. Comum cair em prova CESP, tá bom? Próxima, mais amena aí a questão. João, 19 anos de idade, foi vítima do crime de calúnia praticado por Maria.
Ciente da autoria do ato delituoso, João relatou os fatos informalmente ao delegado de polícia e solicitou orientação sobre as providências a serem adotadas. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta acerca de crime que se apura mediante ação penal privada. Percebam que ele já deu aqui em que espécie de ação se processa o crime de calúnia. Ele já deu aqui. Aqui a questão foi gente boa, tá bom? Mas ele já deu aqui. Letra A. Em face do princípio da oficiosidade, obrigado, o delegado de polícia deverá instaurar o procedimento investigatório independentemente do requerimento de João. Isso é falso ou verdadeiro? Falso, o gabarito está no artigo 5º, parágrafo 5º. Olha só, pessoal. Presta atenção no seguinte. Nas ações penais privadas e nas ações condicionadas à representação, a autoridade policial... Caralho, fechei tudo aqui, não sei nem como. Olha aqui. Cara, esse negócio tá meio esquisito. Tá aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, calúnia de ação privada, a questão falou alguma coisa? Falou. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então ele não pode fazer um inquérito de qualquer jeito, ele tem que aguardar um requerimento. O João fez o requerimento formal? A questão falou alguma coisa a respeito disso? A questão falou que ele noticiou o crime de que maneira? Informalmente, tá vendo? Ele tem que fazer olha aí, ó, requerimento. Ele tem que fazer um requerimento. O microfone está acabando a pilha aqui, viu, Marcos? Letra B, de bosta. A instauração do inquérito policial suspende a fluência do prazo decadencial para o ingresso da ação penal em juízo até a completa apuração dos fatos. Isso é falso, tá, pessoal? O que suspende prazo é o oferecimento da denúncia ou da queixa. Inquérito policial não suspende fluência de nada. Letra C. Caso João venha a falecer após a instauração do inquérito e antes da ação penal, o direito de oferecer queixa-crime passará para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Certo? Artigo 21, parágrafo 4º. Olha aqui, ó. É o famoso CAD, né? Artigo 21. Cadê? Artigo 21, parágrafo 4º. Percebam? 210 não, eu quero 21. Opa! Isso aqui é Código Penal, eu quero processo penal. Porra! Bosta, pera aí. Código de Processo Penal. E aí, Marcos? Hã? Não, é aqui, eu tô sentindo aqui. Ah, tá certo. Presta atenção. É o 24, parágrafo 1º. Tá aqui, ó. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao CAD. Quem é CAD? De cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá bom? Então a questão é verdadeira. Ó. Se caso João venha a falecer após a instauração do inquérito e antes da ação penal, o direito de oferecer queixa passará para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Letra D. Por ser João menor de 21 anos de idade, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Pessoal, pode ser exercido por ele, pelo representante legal não, porque hoje em dia a maioridade penal é igual a civil, né? 18 anos. Então ele não precisa de representante legal, ele mesmo oferece. Representante legal falsifica a questão. E letra E. Instaurada a ação penal competente, e havendo a inércia de João, o Ministério Público poderá prosseguir a referida ação? Hein, pessoal?
Veja, a ação penal é privada. Se a ação penal é privada, o ofendido deixa de prosseguir na ação. Aí o Ministério Público pode tomar a titularidade dessa ação, sim ou não? O que ocorre aí, quando o ofendido tem que dar andamento no processo e ele não o faz? Ouviram falar já no Instituto da Perempção? Nos casos nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento. Veja, a perempção está relacionada à inércia do ofendido. Quando o ofendido se mostrar inerte, porque ele não quer mais continuar com a ação, o juiz vai entender, pô, esse cara não quer promover a ação dele não. Vou entender que ele não tem mais interesse, vou considerar perempta a ação com base no artigo 60. Tá bom? Então, o que diz aqui a questão? Instaurada a ação penal competente e havendo a inércia do ofendido, havendo a inércia do João, o Ministério Público poderá dar prosseguimento da referida ação? Falso, tá? O que ele quis confundir aqui, pessoal? Com a ação penal, com a penal privada subsidiária da pública, porque na subsidiária da pública eu tenho a inércia de quem? Do MP, exatamente. Quando o MP é inerte, aí o ofendido toma a titularidade da ação, mas o contrário não acontece na ação pública, tá bom? Ele quis te confundir aí. Próxima, coragem, gente, 23, coragem, tá acabando, tá? Vou liberar vocês para assistir o The Voice, tá bom? Já. Vamos lá. 23. Com referência à ação penal, assinale a opção correta. Nos procedimentos regulados pela Lei Maria da Penha, a renúncia à representação da ofendida é condicionada à realização de uma audiência prévia para tal fim. Primeiro, o que é representação mesmo, hein, pessoal? A representação significa o quê? Traduz o quê? A representação. A representação, ela traduz uma manifestação de vontade, né? Não precisa anotar isso aqui não, só para vocês verem. Representação, a gente chama de termo de representação. Aqui a pessoa, ela vem e manifesta para a autoridade policial, para o Ministério Público ou juiz, manifesta a intenção dela de que tem interesse que o Estado vai e persiga aquele cidadão. E a pessoa, então, a vítima, né, o ofendido, ele assina essa representação, entenda-se. Uma manifestação de vontade. Tudo bem até aqui? Manifestação de vontade. Quanto tempo que ele tem para oferecer essa manifestação de vontade, essa representação, vocês sabem dizer? Ele tem 6 meses para oferecer essa representação. Tudo bem, ótimo, estou feliz até aqui com vocês, estou muito orgulhoso de vocês. Agora olha só, a pergunta é, ele pode desistir em algum momento, renunciar à representação? Na verdade, a palavra, a Lei Maria da Penha usa errado. Será que eu paguei tudo? Puta que o pariu, eu paguei tudo. Na verdade, a Lei Maria da Penha, vocês captaram aí, né? A pergunta é, ele pode se retratar da representação? Porque a Lei Maria da Penha, para essa palavra aqui, ela fala em renúncia, mas a doutrina diz que lá na Lei Maria da Penha, onde se fala renúncia, deve-se entender em retratar-se da representação. Você já sabe que a representação é uma o quê, pessoal? Manifestação de vontade. Manifestação de vontade que tem que ser exercida em qual prazo? Ótimo. 6 meses. Ótimo. Então, no CPP, eu tenho uma representação. Eu tenho, na verdade, a renúncia à representação. E na Lei Maria da Penha, eu tenho o mesmo efeito, só que a Lei Maria da Penha chama de renúncia à representação. Ele pode desistir de representar? Pode ou não pode?
pode desistir. É como se ele falasse assim, doutor juiz, doutor delegado, doutor do Ministério Público, doutor promotor, eu quero que o Estado processe esse cidadão. Aí o juiz fala, o delegado fala, pois não, vamos processar. Pensando bem, eu acho que eu não quero processar mais não. O senhor me dá um tempo, posso pensar? Aí o delegado fala, tá bom, pode pensar. Aí ele vai embora. Ele pode voltar, por exemplo, para manifestar a vontade dele depois? Pode. Sempre ele pode ficar nessa punhetagem? Não. Ele tem que ter o prazo de 6 meses para poder manifestar. Ele tem que ter o prazo de 6 meses para ele exercer esse direito de representação. Tá? Agora, ele pode se retratar, não tem problema. Ele pode, inclusive, se retratar da retratação. Já caiu numa prova uma vez? É possível a retratação da representação? Pode. Vamos lá, o que é retratar? Retratar é voltar atrás. Então ele representou. Aí ele está se retratando da representação. Ele está voltando atrás naquela manifestação. Agora ele pode se retratar da retratação da representação? Ora, a retratação da retratação é uma nova manifestação. Ele pode chegar lá no delegado, eu quero representar contra o fulano. Eu quero representar, quero mesmo que esse cidadão seja preso, seja condenado e tal, queime lá na cadeia. Cortem a cabeça dele. O delegado, pois não, assina aqui. Beleza. Aí ele vai embora. Dia seguinte ele vai lá no delegado, doutor, eu posso desistir de representar? Eu pensei bem, eu conheço essa pessoa, não quero representar mais não. Delegado, tá bom, meu filho. Renuncia aí, se retrata, ele assina a retratação, vai embora, o delegado fica feliz que é menos um procedimento. Dá um dia depois, ele volta, doutor, pensei melhor, acho que eu quero fazer de novo. O delegado vai olhar para ele e vai fazer o quê, pessoal? Vai dar uma porrada no meio da... Tô brincando, tem isso não, tá gravando? Não tem isso não, tá, pessoal? Não tem isso não. Delegado não faz isso, polícia não bate, tá, pessoal? Não tem isso. Mas percebam, pode isso, pode. Agora, se isso ocorrer quando? Dentro do prazo de 6 meses, tá, pessoal? Dentro do prazo de 6 meses. E até quando? Aí a pergunta que interessa pra gente é essa, e é importante, por isso que eu estou perdendo um tempinho nela, que ela tende a cair na prova. Até quando que um cidadão pode desistir dessa manifestação? Leia-se. Até quando ele pode se retratar da representação? No Código de Processo Penal, no CPP, segundo disposição do artigo 25, olha aqui, ó. Segundo disposição do artigo 25, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ele fala, a gente tem que entender a contrário senso, porque na prova ele vai perguntar que a representação será retratável até. Aqui ele está falando, será irretratável depois. Lá ele vai perguntar, será retratável até. Aí vai te embananar todinho. Por quê? Porque ele já fala errado, ele já fala contrário senso. Porra, por que ele não fala direto que ela vai ser retratável até? Tá se entendendo? A representação, então, será retratável até o oferecimento da denúncia. Deu para entender isso? Significa dizer que depois de oferecida a denúncia, ela será irretratável. Tudo bem? Tranquilo? Aonde ocorre isso na Lei Maria da Penha? Veja. Aonde ocorre isso na Lei Maria da Penha? Lei Maria da Penha, Lei 11.340, né? Uma lei importante, óbvio, mas considerando que todos são iguais perante a lei, eu acho que deveria também existir uma lei que protege os homens, né? Pode ser a João da Lapa, por exemplo, né? Lei João da Lapa, não tem problema. Podia ser, aqui no artigo 16, fala o seguinte, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, veja, saúde, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata essa lei, somente será admitida a, leia-se, retratação à representação, o legislador usou errado aqui, perante o juiz, em uma audiência especialmente designada com tal finalidade. Ele vai dizer que na Lei Maria da Penha, a representação será irretratável depois de oferecer a denúncia. Não interessa. Está errado, porque na Lei Maria da Penha, a renúncia à representação ocorre numa audiência com o juiz. Está certa a questão? Nos procedimentos regulados pela Lei Maria da Penha, a renúncia à representação da ofendida é condicionada à realização de uma audiência prévia para tal fim. É lá que a mulher vai falar, olha, doutor juiz, eu quero desistir, já voltei para o meu marido, quero ficar com ele a vida inteira.
é lá. Porque na delegacia, ela tá brava com o marido deu uns catiripapo nela, né? Isso é ruim, isso é péssimo. Mas muitas vezes, na própria delegacia, ela fala pro delegado, depois que apanhou, que tá com o nariz quebrado, isso é lamentável, inclusive eu não tô fazendo aqui piada, isso é lamentável. Mas depois que ela tá lá na delegacia com o nariz quebrado, ela vem pro delegado e pergunta, doutor, ele vai ficar preso? Ela tá com o nariz quebrado. Ele vai ficar preso? Ai, meu Deus, eu não queria que ele ficasse preso. É, minha senhora, só que agora não tem condição. Ele quebrou o seu nariz. Ele lhe lesionou inteira. Entendeu? Eu não posso fazer nada. Eu quero voltar para ele, eu amo esse cara, não sei o que. O delegado pode fazer alguma coisa? Não pode. Ela vai desistir aonde? Lá na audiência, na frente do juiz. Vai ter que falar pro homem da capa preta lá em cima. Entendeu? Vocês acham que acontece isso, pessoal? A mulher apanha, vai na delegacia, aí não quer que o cara fique preso. Esse negócio de quebrar o nariz é verdade, tá? Ela quebrou o nariz, eu não me lembro qual foi exatamente, se foi a quebra do nariz, mas foi um crime que eu arbitrei 10 mil de fiança. Porque já era a terceira vez que o cara batia nela. Botei 10 mil de fiança. Pagaram a fiança? Pagaram. Quem? Ela pagou a fiança. Porra, gente, aí é demais. Aí é demais. Por isso é que eu sou a favor de criar a lei João da Lapa, né? Vocês acham que tem mulher que se autoflagela para poder incriminar o marido? Isso não, né, pessoal? Isso não vai ter, né? Mas fiquem tranquilos que vocês não vão ver isso. Vocês vão pro TJ, ar-condicionado, tranquilo, né? Polícia é outra coisa, tá? Esse dia mesmo na delegacia foi um jiu-jiteiro lá, o cara, imenso, cara, fortão, aquelas orelhas doidas assim de jiu-jiteiro. Doutor, pelo amor de Deus, doutor, faz alguma coisa. Todo lanhado, doutor, faz alguma coisa, doutor. Eu vou dar uma porrada na minha mulher, não tô aguentando, ela tá se autoflagelando. Ela tá me batendo, tá se autoflagelando para dizer que fui eu. Se o senhor mandar a polícia lá na minha casa, eu tô morto. Faz alguma coisa, que eu vou dar uma porrada nela, não tô aguentando. A mulher tá se autoflagelando, pegou uma mensagem lá no celular dele. Tudo bem, não discuto isso. Mas daí esse autoflagelar para incriminar o cara, a Lei Maria da Penha é um dos melhores avanços que podiam ter em relação à proteção da mulher. Só que ela tem sido um pouco deturpada, por uso delas próprias, lamentavelmente. Não estou falando na condição da mulher vulnerável, da que sofre. Eu estou falando daquela que burla a lei para poder sacanear os outros. Aí realmente é demais. Aí, na delegacia, como é que a gente faz agora? A gente pega um caso de Maria da Penha, espera lá, antes de fazer qualquer coisa, espera uns 20 minutinhos. Espera uns 20 minutos, entendeu? Já acontece, agora é normal. Então, uns 20 minutinhos, meia hora, você olha lá, eles chegaram na delegacia quebrando tudo, aí você passa uma meia hora e já estão se pegando, elas estão se beijando, tudo normal. Entendeu? Aí, bora, não faz o procedimento. Entendeu? Normal. O quê? Esse tipo de audiência exatamente. É por isso, porque ela pode desistir, mas em que momento? Só na frente do juiz, só lá, entendeu? Diferentemente do Código de Processo Penal, porque no Código de Processo Penal, basta que ele manifeste a renúncia até o oferecimento da denúncia, tá bom, pessoal? Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso, por favor. Pois não? Tá? Sem dúvida, sinônimo, expressão sinônimo. Vamos lá, próxima questão aqui. Bom, essa é a verdadeira, a 23 é a verdadeira, tá bom? O gabarito está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Não cai para a gente especificamente a Lei Maria da Penha, 11.340 não cai para técnico, mas pode vir uma questão perguntando sobre a renúncia à representação, pode. Vamos ver o que está errado na B. No sistema processual pátrio, inexiste ação penal que dependa de requisição do ministro da Justiça. Falso, né, pessoal? O gabarito é de cima. Não, mas falso por quê? Falso porque existe ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça naqueles casos de crimes contra a honra do presidente da República. Aí é cabível, tá bom? Letra C. Na ação penal pública condicionada, a representação deve respeitar rigoroso formalismo, por ser isso condição específica da persecução penal. De fato, a representação é uma condição específica da ação penal. Sem a representação não tem como se proceder. O que falsifica a questão é de que essa representação não exige formalismo. Basta que a vítima manifeste de alguma forma, pode ser até no boletim de ocorrência, né? Se no boletim de ocorrência que ele está registrando, dizendo que ele tem o interesse de que o Estado vá atrás, já está representado, tranquilo, tá? Na prática, a gente colhe um termo de representação.
Mas na teoria não precisa de formalismo. Manda. Oi? Ação privada não tem representação. Ação privada, a titularidade é do ofendido. É o ofendido que promove. Entendeu? É o ofendido que promove. Na ação penal pública condicionada, ninguém pode fazer nada se não tiver a manifestação na pública condicionada. Ou seja, ela é condição específica de procedibilidade. Proceder, andar para frente. Só anda para frente se tiver a representação, senão não anda. Não, cuidado. Cuidado. Ele fez informalmente uma notícia-crime lá para o delegado, tá? Ele precisa fazer um requerimento para o delegado, tá bom? Na ação privada. Próxima é a letra D de dado, não é isso, pessoal? Não precisa de rigoroso formalismo, quem fala isso é o STF, tá bom? Letra D. O ordenamento pátrio não contempla a hipótese de ação privada personalíssima. Falso ou verdadeiro? Pessoal, as ações penais privadas se dividem. Vou fazer esse quadro aqui rapidinho para você. Ó. Ação penal. A ação penal divide-se em duas espécies. Ação penal pública e ação penal privada. Na ação penal pública, eu tenho duas espécies. A ação penal pública incondicionada e eu tenho a ação pública condicionada. Na ação penal pública incondicionada, exige-se alguma condição para que as autoridades possam proceder? Exige-se? Não se exige, na incondicionada. E na condicionada, exige-se alguma condição? O nome já está falando, né? Quais são as condições? Representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Sem essas condições, não há como a ação condicionada ir adiante. Tá? A regra é de que toda ação é incondicionada. Quando ela for condicionada à representação ou privada, a própria lei vai dizer. Tá? A própria lei vai dizer. Quem é o titular da ação pública, pessoal? Ministério Público. E aí, cuidado, porque eu já vi o examinador perguntar a seguinte questão: a quem pertence a titularidade da ação penal pública condicionada à representação do ofendido? Aí o candidato fala, ao ofendido. Porra! Ofendido é só a representação. Ele tem que manifestar, mas a titularidade continua sendo do Ministério Público. Tá? E na ação privada, quem é o titular? É o ofendido, tá? Ofendido ou seus representantes legais. Eu tenho 3 espécies de ação privada. Ação penal privada personalíssima. Ação penal privada exclusivamente privada. Exclusivamente privada e ação penal privada subsidiária da pública. Sem entrar em cada uma peculiaridade, a questão aí é falsa quando diz que não há previsão legal de ação penal privada personalíssima. Há previsão legal. Tudo bem, só tem uma hipótese, que está no artigo 236 do Código Penal. Tá? Mas só tem essa hipótese, mas tem essa previsão. Quer ver? 236 diz o seguinte. Artigo 236. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior.
Professor, como é que eu sei que a ação é personalíssima? E veja, personalíssima por quê? Personalíssima por quê? Porque só o ofendido pode ajuizar, mais ninguém. Ah, professor, mas e cônjuge, ascendente, descendente, irmão? Na personalíssima, não. Só o ofendido. Inclusive, isso é o que difere a ação penal privada personalíssima da exclusivamente privada. Na personalíssima é só e somente só o ofendido. Professor, mas se ele morrer, não vai assumir cônjuge? Não. Na personalíssima, não. Vai ocorrer a extinção da punibilidade do autor do fato, né, do querelado. Ele não assume. Como é que eu sei? Olha o parágrafo único. A ação penal depende de queixa. Mas queixa de quem? Do contraente enganado. E não pode ser... Para a gente o que interessa é só isso. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Está aí. Não pode ser intentada, senão depois de transitar em julgado, a sentença que por motivo de erro anule o casamento, lá no cível. Tá? Mas só pode ser intentada por quem? Pelo outro cônjuge, né? Pelo cônjuge enganado, tá certo, pessoal? A gente tinha uma outra ação penal privada personalíssima aí no artigo 240, mas foi revogado em 2005. Também era ação penal privada personalíssima, né? O corno ou a corna podia aí entrar com a ação penal privada personalíssima. Então a questão aqui é falsa quando diz que o ordenamento pátrio não contempla a hipótese de ação privada personalíssima, contempla no 236. E a letra E fala: a renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido não possuem características diferentes. Falso, são características diferentes. Olha aqui, ó. Eles têm características diferentes. Vamos aqui, ó. De um lado, renúncia. De um lado, renúncia ao direito de queixa. Renúncia ao direito de queixa. E do outro, perdão do ofendido. E do outro, perdão do ofendido. Os dois institutos, dúvida? Manda. Volto, claro. Aí? Os dois institutos, pessoal, tanto a renúncia ao direito de queixa quanto o perdão do ofendido, são institutos afetos a que tipo de ação? Ação penal privada, tá? Tanto o perdão quanto a renúncia são afetos à ação penal privada. Posso mudar aqui, irmão? Beleza. Qual é a diferença entre um e outro? A renúncia ao direito de queixa representa o princípio da... Peraí, rapidinho. Representa o princípio da indisponibilidade. Não, indisponibilidade é o... Oh, meu Deus, faltou o princípio agora. Bom, depois eu lembro. Mas olha só, a renúncia ao direito de queixa, só para você anotar aí, ela é unilateral. E o perdão do ofendido, ele é bilateral. Já lembrei. A renúncia ao direito de queixa representa o princípio da oportunidade, também chamado de princípio da conveniência. E o perdão do ofendido representa o princípio da disponibilidade. Tem aqui as duas características diferenciativas dos dois institutos. Veja, a renúncia ao direito de queixa, ela é anterior à ação penal. E o perdão do ofendido é posterior à ação penal. Aqui eu tenho os três institutos diferenciadores respectivos. Presta atenção aqui rapidinho, eu já volto à tela. Vamos imaginar um fato da natureza. Um fato. Aqui o B, o C e o D ofenderam a honra do A. Chamaram o A de vascaíno, ofenderam a honra dele.
Tá? Beleza? Esse aqui eu falando, estavam no bar, né? B, C e D ofenderam o A. Nasce, então, para o A o direito de ir atrás, né? O direito de ajuizar, o direito de perseguir esses cidadãos. Então, o A, ele está apto a oferecer denúncia contra B, C e D. Deu para entender, pessoal? Aqui, ó, B, C e D são autores do fato, A é vítima. Autores do fato, vítima. No processo, esse aqui vira o quê, pessoal? Ofendido vira querelante e esses aqui viram os querelados. O que acontece? Se eu estiver... A renúncia ao direito de queixa ocorre em que momento processual mesmo, hein? Acabei de falar. Ocorre em que momento a renúncia ao direito de queixa? Ela ocorre antes da ação penal. Como é que chama a ação penal privada? Vocês sabem o nome dela? Queixa-crime. Então, ela ocorre antes. Renúncia ao direito de queixa, está renunciando o quê? A ação penal. Por isso que ela ocorre antes. Por que ela é unilateral? Vamos imaginar que o A, tá? Vamos imaginar que o A, antes da ação penal. Vamos imaginar que antes da ação penal, o A resolve perdoar o D. Antes da ação penal. O A resolve perdoar o D. Lembra que B, C e D xingaram o A? A então está promovendo, ou está em vias, ou tem a possibilidade, tem o direito de promover a ação contra B, C e D, mas não o fez. Então, antes de oferecer, ele resolve renunciar. Quer saber? Não vou entrar com ação nenhuma contra o D. D é meu amigo, conheço ele desde a infância. Não quero mexer com isso. O que acontece em relação a C e a B, pessoal? Estende-se ou não estende-se o perdão? Estende-se. A pergunta é, B e C têm que aceitar em se tratando de renúncia ao direito de queixa? Não. Por quê? Porque ela é anterior à ação penal. A renúncia é bilateral ou unilateral? Unilateral. Basta a vontade do querelante. Por isso é que ela é unilateral. O examinador vai dizer que ela é bilateral. Não, bilateral é o perdão. Ele vai confundir os dois institutos. Renúncia ao direito de queixa com perdão judicial. Se você quiser uma boa notícia, eles estão no artigo 49 e 50 do Código de Processo. Estão seguidinhos. Você pode dar uma estudada lá, porque ele vai confundir. Pode ter certeza. Por que a renúncia ao direito de queixa representa o princípio da oportunidade, pessoal? Porque o ofendido, dono da ação penal, ele tem a obrigação de oferecer a peça acusatória. Ele oferece, ele quiser, diferentemente do Ministério Público, né? O Ministério Público é obrigado a oferecer. O ofendido não, ele oferece se ele quiser. Olha aí a renúncia ao direito de queixa, revelando o princípio da oportunidade. Não, não quero, renuncio. Tranquilo. E ele é anterior à ação penal. Diferente do perdão, pessoal. Porque olha aqui, se eu estou falando num momento posterior à ação penal, com a ação penal já em curso, a coisa muda de figura. Né? Aqui, ó, depois da ação penal. Aí o A resolve perdoar o B. Depois da ação penal, o A resolve perdoar o B. O que acontece com o C e o D, pessoal? O perdão estende-se a C e D. Automaticamente, como acontece na renúncia? Não, por quê? Porque C e D têm que aceitar. O perdão tem que ser aceito. O perdão tem que ser aceito. Pô, professor, mas é uma burrice imensa, né? O cara está sendo processado. O querelante quer perdoar e o querelado não quer ser perdoado? Sim, às vezes ele não quer ser perdoado. Vem cá, ó, tu tá querendo que eu te perdoe? Eu não te fiz porra nenhuma. Não vou te perdoar merda nenhuma, não. Mas até o final eu vou te provar que eu não te fiz nada, depois eu vou te meter uma ação indenizatória lá no cível. Por isso é que ele pode não querer desistir. Por isso é que ele pode não querer aceitar o perdão. Se fosse antes da ação penal, beleza. A ação não foi proposta, mas já que tu ofereceu a ação penal, vamos até o final. Agora, porque eu vou te provar que eu não te fiz nada.
Deu para entender por que tem que ser aceito? Olha aí, olha o perdão sendo bilateral, depende do querelante oferecer o perdão e depende dos querelados o quê, pessoal? Aceitarem, por isso que é bilateral. E ele revela qual o princípio? O princípio da disponibilidade, é aquele segundo qual o ofendido, ele tem o poder, ele tem a possibilidade de desistir da ação penal em curso. Diferentemente do Ministério Público. O Ministério Público não pode desistir da ação penal em curso. O querelante pode desistir? Pode. Como? Está aí, oferecendo perdão. Então percebam, o perdão é bilateral, revela o princípio da disponibilidade e é posterior à ação penal. Tem ou não tem características diferentes a renúncia ou o perdão? Está aí para vocês, tá bom? Questão 24. Acerca dos princípios gerais das fontes da interpretação, bem como dos sistemas, né? O princípio da indisponibilidade da ação penal é aplicável nas ações penais de iniciativa pública e privada. Olha aí, vem à tona o que a gente acabou de falar. Na privada, vigora a indisponibilidade, pessoal. Na privada, vigora a disponibilidade, princípio da disponibilidade. Ou seja, o ofendido pode desistir da ação quando ele quiser. Tá certo? Gabarito errado. Questão 25. Acerca do inquérito policial, do acusado e seu defensor, julgue o item que se segue. O titular da ação penal pública condicionada é o Ministério Público. Falso ou verdadeiro? Certo, correto. Beleza, é isso aí. Fácil. Situação hipotética. Um servidor público, no exercício das suas funções, se ele colocou isso no exercício das suas funções, você já vai pensar em quê? Naquela súmula 714. Já pensa nela, não quer dizer que é ela, mas já liga o sinalzinho vermelho aí. Um servidor público, no exercício das funções, foi vítima de injúria e difamação. Nessa situação, será concorrente à legitimidade do servidor ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação penal competente. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, súmula 714. Tá vendo, pessoal, como a técnica da repetição nos auxilia muito, mas muito. Isso aqui em 2 horas e 40 de aula. Imagina 5 horas, imagina vocês fazendo em casa, gente. Poxa, vai todo mundo passar, cara. Verdade, eu vou ficar muito feliz. Quanto ao inquérito policial, 27. Quanto ao inquérito policial, a ação penal, fixação, julga o item a seguir. O que importa para a gente é o enunciado da questão. No caso de crime de ação penal privada, a instauração do inquérito policial, por força de requerimento formulado pelo ofendido, prazo legal, não interromperá o prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime. Você vê, não é verdadeiro. Veja, pessoal, inquérito não interrompe prazo de nada. A realização de inquérito não interrompe prazo de nada. O que interrompe prazo prescricional é o oferecimento da peça acusatória. Lá é marco, está lá no Código Penal. As causas interruptivas da prescrição. Inquérito policial não interrompe prazo nem de decadência nem de prescrição, nada. Tá? Nada. O que interrompe é o oferecimento da denúncia. O inquérito policial não. Verdadeira questão. 28. No seguinte item é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento dos autos de IP. Pessoal, quem é que arquiva autos de inquérito policial? É o juiz. A requerimento do MP. Muito bom. Cadê? E as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Requerido pelo Procurador-Geral da República, o arquivamento do IP, os autos foram encaminhados ao STF, órgão com competência originária para processamento e julgamento da matéria sob investigação, para as providências cabíveis. Nessa situação, o Procurador-Geral da República não estará sujeito a controle jurisdicional,
devendo ser atendido. E aí, o que vocês acham dessa questão, pessoal? Veja, porque num procedimento normal, um promotor de justiça requer um arquivamento. Não é isso? Requer um arquivamento. O juiz tem duas opções, ou concordar ou discordar. Se o juiz concorda, inquérito arquivado. Se o juiz discorda, pessoal, o que acontece? Ele submete os autos ao chefe desse promotor, ao Procurador-Geral de Justiça. Estou falando no âmbito estadual. A questão fala no âmbito federal, né? Quem é o Procurador-Geral da República? É o chefe do Ministério Público da União. Vamos dizer que eu tenho uma ação originária que corre lá no STF, nossa última instância, STF. Aliás, última instância é o STJ, a instância constitucional. Então, o Procurador-Geral da República, ele lida com inquéritos policiais. Procurador-Geral da República, ele então pede um arquivamento. Ele vai pedir para quem? Para o juiz. Quem é o juiz que atua com ele? É o ministro do STF. Não é isso? O ministro do STF não concorda com o pedido de arquivamento. Ele vai fazer o quê? Vai mandar para o chefe do Procurador-Geral da República. Quem é o chefe do Procurador-Geral da República? Ele mesmo! Não vai. Por isso que a questão é verdadeira quando diz que o Procurador da República não estará sujeito a controle jurisdicional. É verdade, porque não tem para quem subir. O inquérito não vai mais para ninguém. Não tem para quem subir, então ele não está sujeito a controle jurisdicional. Se o Procurador-Geral da República pede um arquivamento do inquérito, tem que acatar. O Supremo tem que acatar, tá? Tem que acatar, porque ele não está sujeito a, efetivamente, controle jurisdicional. Tá bom? Tem, tudo tem que ser fundamentado, lógico, tá? Veja, eu estou falando isso aqui na teoria, na prática eles discutem e tal, né? Isso aqui na teoria, na prática eles discutem. Tá bom? A 29 está cancelada, né? Um ponto para todo mundo aí, que ela saiu incompleta, não é isso? Um ponto para todo mundo. Me parece que a 30 é repetida. Ah, não, não é repetida não. Né? Não. Só apareceu mesmo, mas não é. Né? No que se refere à ação penal, julgue o item subsecutivo. Subsecutivo. Por que ele não bota o item abaixo, meu irmão? Não, cara. Porra, toma no cu. O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. Verdade. Errado? Errado? Por quê? Não, da incondicionada também é o Ministério Público. É só você pegar o esquema aqui, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Não, o ofendido, ele só é titular da ação penal privada. Ação penal pública, o titular é o Ministério Público. Veja, pessoal, quem é o titular? Qual é a função? A que função incumbe os respectivos titulares? A que compete? Ah, o cara é titular da ação penal. O que ele compete fazer? Oferecer a acusação. Então, tanto o Ministério Público, nas ações públicas, tem a incumbência de oferecer, como o ofendido tem a incumbência de oferecer. Ah, professor, mas e a ação condicionada não é titularidade do Ministério Público? É! Só que para que ele possa exercer, tem que ter uma manifestação do ofendido. Mas a titularidade é dele, tá errado. Não é essa questão na prova não, tá, filho? Aqui pode errar à vontade, só não erra lá. Porque esse é o tipo da questão que as pessoas tendem a acertar, né? E se você errar, fica ruim. 31. Vamos lá, a última. Em se tratando de crime que se processe mediante ação pública incondicionada, o perdão concedido pela vítima ao criminoso antes do oferecimento da denúncia impede o processamento da ação penal. Falso ou verdadeiro, pessoal? Aqui ele confundiu um monte de coisa, viu? Ele está tentando confundir aquele perdão que a gente tratou um pouquinho, mas aquele perdão afeta que tipo de ação? Privada. Pode até acontecer um perdão mesmo na ação pública. Imagina, o cara foi vítima de roubo, quem roubou foi o Zezinho. Aí o Zezinho pede desculpa, pô, me desculpa, tá bom, eu te desculpo, Zezinho. Você me roubou, botou a arma na minha cabeça, eu te desculpo. Isso é o suficiente para o Ministério Público não oferecer ação? Não, ele vai oferecer. Pode até haver lá uma diminuição de pena por conta do arrependimento, mas isso não impede o prosseguimento da ação penal. Tá bom, pessoal? A última aqui.
a última, porque eu não gosto muito de número ímpar. Vamos lá aqui. 32 tá bom, vamos lá. Vocês não têm superstição não, pessoal? Eu tenho. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito do inquérito policial da ação penal. Situação hipotética. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcos, imputando-lhe o crime de furto. Durante a instrução processual da ação penal, instrução processual é a fase da colheita de prova, tá, pessoal? Durante a instrução processual da ação penal, foram reunidas provas da inocência do acusado. Nessa situação, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Todavia, como defensor dos direitos e das garantias sociais, deverá pedir a absolvição de Marcos. E aí, pessoal, falso ou verdadeiro? O que está errado aqui, pessoal? Não, que o Ministério Público não pode desistir, está correto, é o que está no artigo 42. Porque é o seguinte, é como se o examinador tivesse levado à seguinte conclusão. Pô, Ministério Público, órgão acusador, realmente, não é o cara. Juiz, vou desistir dessa ação penal. Pode o Ministério Público? Não pode. Por mais que o Ministério Público reconheça que aquele cara não é o culpado, o que ele tem que fazer? Pedir absolvição, verdadeira questão, tá bom? Ele não pode desistir, você está correto também, artigo 42, não pode. Mas ele não pode abandonar a ação, ele tem que ir até o final e faz pedindo a absolvição. Pessoal, a gente termina aqui, tá, hoje, e a gente continua a partir da 33 na próxima. Um abraço, até lá.